Então, vamos ao nosso estudo sobre ângulos. Alguns alunos já fizeram a atividade da página 79 e 80 que eu passei. Algumas dessas tarefas, elas exigem que vocês entendam o que é um ângulo e como se faz para poder medir esse ângulo, tá bom? Então, vamos lá. Para começar, um ângulo, ele é feito por duas semirretas, tá? O que são semirretas? É uma linha que ela tem um ponto inicial, porém ela não tem um ponto final, ok? Semirreta. Uma reta, ela não tem começo nem fim, ela é uma linha infinita. E o segmento de reta é um traço que tem início e tem fim, ok? Só pra gente relembrar, tá? Porque, se eu não me engano, nós estudamos essa matéria lá no quarto ou no terceiro ano, que a gente estudou retas e semirretas, tá? Lembrando que a gente chama de vértice o ponto, né, de origem da reta, ali onde se encontram, onde tem a origem as semirretas que formam um ângulo. Então, onde encontra ali essas duas linhas para dar início ao ângulo é o vértice, tá bom? Então, vamos lá. De fato, o que é um ângulo, tá? Os ângulos, eles estão presentes em basicamente todos os objetos à nossa volta e na natureza, tá? Por exemplo, aqui na asa delta, você vê aqui pela figura, a forma, né, a linha vermelha aqui, tá mostrando o ângulo que é formado pela asa delta, certo? Então, se você for medir aqui, se você colocar o transferidor para poder medir, você vai ter a noção de quantos graus mede esse ângulo, tá? Outro objeto, ó, tá vendo? A vela do veleiro aqui, ele forma um ângulo. Por quê? Tem um ponto de origem aqui e duas semirretas, certo? Mais outro exemplo. A montanha aqui, ó, forma também um ângulo aqui ao fundo. Outro exemplo mais comum, tá vendo aqui a escadaria? Ó, formando um ângulo. Aqui a ponte, o pilar da ponte, formando outro ângulo. Isso aqui é comum de você ver em vários lugares que vocês estão andando, vocês observarem. Na quina da casa de vocês, na ponta da mesa, né, na ponta do prato. Vocês vão ver vários ângulos se formando, né? Duas semirretas com uma origem comum, ok? Então, vamos lá. Definição de ângulo, né? Ângulo são duas semirretas que têm a mesma origem. Tá vendo aqui? E aí, como que você vai fazer? Você vai nomear essas semirretas. Por quê? Porque você vai dar nome a esses ângulos, tá? Então, o ponto de origem aqui, ó, tá vendo? Onde as duas semirretas, elas se originam. Esse ponto aqui, geralmente, é chamado de O, tá? Você pode colocar o O ou depois, mais pra frente, a gente vai ver que a gente pode até trocar, colocar, né, uma outra letra e tal. Mas, geralmente, via de regra, coloca-se como se fosse o ponto zero, tá? Uma reta, você vai botar um nome. Uma semirreta, você vai pôr o nome dele. Por exemplo, geralmente usa-se letras, né? Reta A e reta B. Às vezes, você usa o X, às vezes Y, né? Você coloca sempre uma letra próxima da outra, tá? Para você identificar de qual reta que nós estamos falando. Aí, vamos lá. Aqui, essa aqui é a figura, né? O nosso ângulo aqui. As semirretas, elas vão ser nomeadas de acordo com o seu ponto de origem e o seu ponto, digamos assim, não é o ponto final, né? Mas o seu comprimento, tá? Então, aqui, essa primeira reta aqui é chamada de reta OA. Tá vendo? Começa no O até o A aqui, que é onde a gente está marcando. A segunda reta de baixo é chamada de OB, tá? OA e OB, tá? O é o ponto de origem, tá? Então, saindo do O até o A, beleza? Agora, para você falar sobre o ângulo, você vai dizer que o ângulo é essa figura inteira. Então, esse ângulo aqui é qual? É o ângulo AOB, tá? Na letra,
no ponto de origem, né, que é o O, como ele é o vértice do ângulo, né, onde as semi-retas elas se originam, elas se tocam, você vai colocar um acento circunflexozinho em cima do O, tá bom? Vamos pular ângulos congruentes, porque não é no nosso caso aqui, né? Aqui é uma revisão, né? Vimos que os ângulos são formados por duas semi-retas da mesma origem e distintas. Também vimos que os ângulos congruentes, a gente não vai entrar nesse detalhe aqui, mas são aqueles que têm a mesma abertura. Mas para termos certeza se os ângulos são congruentes ou não, precisamos medir essa abertura. Então, a gente vai pular aqui a forma de medir, pelo menos não para tratar de ângulos congruentes, que a gente não vai ver isso agora, tá? Sabendo que o ângulo, ele é medido em graus, tá? As medidas de ângulos, elas são em graus, beleza? E você simboliza esse grau com uma bolinha, tá? Tá vendo aqui, ó? Esse símbolozinho aqui do lado do número. Então, por exemplo, voltando aqui. A circunferência aqui desse meio círculo aqui é 180 graus. Por isso a gente usa o transferidor para poder medir, tá vendo? Ele tem um ângulo de 180 graus, beleza? Se eu não me engano, acho que foi Mayra que me perguntou por que o transferidor ele possui númerozinhos em cima e númerozinhos embaixo. Se na hora de medir o ângulo, se a gente vai olhar o de cima ou o de baixo, vai depender da origem do seu ângulo, de onde que o seu ângulo vai partir, tá? Tem de dois ângulos aqui para vocês terem uma noção. Então, primeira coisa que a gente vai ver. Se você vai posicionar aqui, ó, tá vendo essa linhazinha aqui, ó, do seu transferidor? Essa linhazinha, ela vai ser colocada no ponto de origem do seu ângulo. Ó, ponto de origem, certo? Tá ele aqui, ó. Ponto de origem no tracinho, beleza? Então, você não pode contar daqui pra cá pela numeração de cima. Se o seu ângulo estiver virado para a esquerda, você vai contar com os números de cima. Se o seu ângulo estiver virado para a direita, você vai olhar nos números de baixo. É a mesma numeração, só que a de cima está indo e a de baixo está vindo. Então, como o meu ângulo está virado para a direita, eu vou olhar pelos